Bom dia. Vou ficar aqui do lado aqui. Bem, na verdade eu vou falar um pouquinho do histórico da Reciclourinhos, né? Como a Kelly disse que foi aí três mudanças de prefeito, né? Não foi fácil. E aí só para vocês entenderem um pouquinho como a Reciclourinhos nasceu, aonde nós estávamos e aonde a gente está hoje. Pode passar. Bem, aqui eu vou deixar a apresentação para aqueles que quiserem, porque eu não vou ficar presa, né, em ler tudo, porque senão não vai dar tempo de eu cumprir meus 20 minutos, que nem a Kelly conseguiu. Bem, a gente... Como a Kelly disse, né, meus pais, meus avós estavam no lixão. Minha família inteira do Paraná, ali, Pinhalão, Tomazina. Eu sou de Tomazina, sou paranaense também, com o pé em São Paulo, divisa de São Paulo. Bem, eu lembro minha avó contando, minha mãe contando, né, que saiu do Paraná, minha mãe jovem, não teve condições de achar trabalho em Ourinhos e foi para catação no lixão para catar papelão, porque naquela época era papelão, não tinha essa diversidade de catar pets e plástico e isso tudo que a gente tem hoje. Isso faz o quê? Uns 10, 15 anos. Como a produção de resíduo tem crescido, né? Se a gente for pensar. Bem, pode pular, viu? Pode pular. E aí a gente conheceu, foi através da Prefeitura Municipal de Ourinhos, uma primeira reunião regional, que a gente chama até hoje de Comitê Oeste Paulista de Catadores e Catadoras. E a gente começou a participar de umas reuniões que uma cooperativa tinha nascido lá em Assis, uma cidade vizinha, 40 minutos de Ourinhos. E aí começou, né, uma estagiária da prefeitura, da área social, da assistente social, participar e querer pegar algumas lideranças que já estavam no lixão há 20 anos, fazendo o trabalho de catação. Não fui uma das pessoas que me interessei em ir para a reunião, porque eu não queria sair do lixão, né? Não queria sair do lixão porque a gente não tinha nem ideia do que a gente fazia, era uma categoria, era a minha profissão. Então, viver dentro do lixão para a gente era sinal de resultado e vida lá dentro. Né? Aí, algumas lideranças do lixão começaram a participar da reunião e isso se espalhou dentro do lixão, que a gente tinha que sair, mas não da vista do poder público. Porque até então, quando a estagiária ia lá falar para a gente sair, a gente estava nem ligando para que a estagiária estava falando. Mas veio um catador chamado Claudinês, né? Lá de Assis, com aquele jeitinho dele que entra calado e sai mudo. Várias tentativas, ficou lá insistindo lá no meio do lixão. E ele só tinha 1 ano de cooperativa, ele saiu da rua para a organização. E a gente começou a observar, peraí, o que esse cara está dizendo? Será que é verdade? A gente tem que sair daqui de dentro porque vai fechar, a gente vai ficar sem a renda do que a gente estava dando no lixão? Porque uma das coisas que, depois que eu pude ter a oportunidade de visitar outro país, é que a gente, aqui no Brasil, é escrachado que nós somos desorganizados. Isso é mentira. Pela fala aqui, né, do Francisco no começo, da forma que nós estamos hoje no país, catando, coletando, triando, com galpão, sem galpão, dentro do lixão, a gente mantém uma indústria enorme da cadeia de material reciclado. É nas nossas costas que está acontecendo isso. Então a gente precisa parar de falar que o catador que está dentro do lixão está desorganizado, o catador que está na rua ele está desorganizado. Ele não está desorganizado. De uma forma natural, ele organizou um país numa coleta seletiva que ele faz de porta em porta, diferente das empresas privadas. Porque tudo para a gente é organizado quando vem daquilo que o capitalismo está dizendo que é organizado. E a gente precisa parar de pensar nisso. Precisa parar de achar que catador, estando dentro do galpão, não na coleta seletiva, ele não é catador de material reciclado. Ele é sim catador de material reciclado. Bem, pode passar. Não vou conseguir falar do histórico. Mas, enfim, a gente começou a participar da reunião do comitê. Quando eu participei numa primeira reunião, eu adorei participar e comecei a participar desde 2003. Fui para aquele evento lá de 700 lideranças que teve em Brasília, que, se não me engano, foi em 2006. E aí eu me apaixonei mais ainda pela luta e pela militância de tentar mudar,
né, a situação de Ourinhos. Naquela época, na minha cabeça, eu tinha que ajudar a mudar a situação da minha cidade e de estar dentro do lixão. A gente tinha que sair dentro do lixão. Quando a gente vinha das reuniões, que a prefeitura não entende, né? Por que não entende? Porque a gente está se formando, porque a gente está buscando saberes que o poder público não tem. Não tem. Fica falando que catador e cooperativa é desorganizado. Os setores públicos do nosso país está desorganizado. Do nosso país. Não é só as cooperativas que precisam de administração. Não é só os catadores que precisam de administração, de curso técnico. Não é. É o nosso país. Porque eu falo o seguinte, quando a gente conheceu, a primeira vez que eu tive contato com a Secretaria do Meio Ambiente, lá na cidade de Ourinhos, o secretário do Meio Ambiente ele era dentista. Ele era dentista. Ele não era nada da formação e nada do setor. Porque não adianta a gente ficar mapeando, existe uma coisa que se chama alianças de poder, do poder público. Para o prefeito ele estar lá, ele teve que fazer aliança com várias pessoas na sociedade. É com as empresas, a maioria são as empresas, né? Isso que é o mais forte. As empresas, algumas pessoas colocam na cidade se destaca. E aí foi o dentista, ele virou secretário do meio ambiente. E aí como que um dentista ele vai saber como que tratar da água, da árvore e de tudo? E coleta seletiva então? Aí é pior. É pior. E aí a gente sofreu muito a mão do poder público. Muito. Quando a gente ia para as reuniões, a gente fez uma manifestação, a gente colocou 437 catadores na frente da prefeitura. A Belkis, que é prefeita hoje, ela era vice-prefeita, ela quase desmaiou na mesa de negociação. A prefeita ficou louca quando viu tudo aquilo de catadores da região, né, porque a gente tem um comitê muito forte na nossa região. E ela ficou uma situação que ela não sabia nem como lidar. Porque os poderes públicos hoje não estão, naquela época, hoje então, não está acostumado com o público, com o povo reivindicando. Só querem as pessoas dominadas pelo setor público, que é o poder. Aí, eu queria falar um pouco do contrato, né? Foi através do Ministério do Trabalho, como muito importante. Teve um fiscal do trabalho, fez uma visita no lixão, fez uma visita no local que a prefeitura, assim que o ex-prefeito assumiu, né, a administração, em 2005, o que ele fez? Ele levou a gente para uma usina de compostagem que foi falida no Brasil inteiro, que era todas iguais às usinas de compostagem que existe no Brasil, principalmente em São Paulo. E aí a gente ficou numa situação sem água, sem energia, sem nada. E aí o Ministério Público do Trabalho fez um TAC com o prefeito na época, com o prefeito Toshio. E aí o TAC exigia que contratasse a gente. Nossa, gente, como a gente sofreu. Porque nem o setor da SAI e nem o prefeito sabia fazer. E o pior, que aí a gente foi descobrir, é mentira que não sabe fazer. Porque é o mesmo ritual jurídico. É a mesma coisa. Só tem uma coisa que é a nossa aliança mais forte. Só é excluído de licitação. Para comprar um prego, a prefeitura precisa fazer termo de referência. Para qualquer coisa, no setor público. Tem que parar de falar que dentro do setor jurídico as pessoas não entendem. Mentira. Só tem uma dispensa. O contrato, ele pode ser feito. Bem, vamos lá. Daí, na nossa contratação, o que a gente pensou? Na questão mobilização, né? Da questão da coleta seletiva porta a porta, porque lugar de catador de material reciclado e catadora não é só dentro do galpão, é na coleta seletiva, porque o nosso aliado mais forte hoje, em Ourinhos, não é o poder público, é a população. É a população. Bem, aí a gente tem que pensar na contratação, a gente tem que pensar a parte da triagem, do processamento, e por que de caminhão que vai precisar para coleta seletiva, para fazer o serviço. Isso aqui, na verdade, é uma apresentação de composição de contrato, porque a gente está falando muito hoje dos modelos de contrato que a gente tem, né? Pode passar? Bem, aí eu falei um pouco da composição, mas a apresentação fica com vocês, porque eu quero fazer umas outras falas. Pode passar? Não tem nada de 5 minutos para mim, não, né? Bem, aí eu falei da coleta porta a porta, pode passar, que é um serviço que tem que estar descrito, né? Que é a atividade da coleta seletiva também tem que estar descrito lá, né? Como a empresa lá faz, a prefeitura vai contratar uma empresa, está descrito lá qual é o serviço que ela está comprando.
Então, quando você vai fazer um contrato, nós, catadores e catadoras e a prefeitura, tem que estar descrito lá a educação ambiental, que é aquele serviço que a gente faz de porta a porta, a questão da coleta, se é com carrinho ou não com carrinho, é com caminhão, é com carrinho e caminhão. No caso de Ourinha, com os dois, pode passar. Tem que estar na composição. Aí tem que estar também a questão do galpão, do transporte, tem que estar lá na planilha. Né? Quanto que a prefeitura vai gastar com isso? Pode passar? Aí volta um pouquinho. Da triagem, precisa estar lá composto também a questão da triagem. Quantas pessoas, quantos catadores e catadoras, né, catadoras, porque homem é muito difícil para triagem. É mais mulher, viu, que fica na triagem. Mas, gente, é muito difícil. Ourinhos nunca um homem trabalhou na esteira. Tá mudando as coisas. Pode passar. Bem, aí tem a questão dos direitos, né? Está falando de contrato, do direito das pessoas que vão envolver nesse contrato. Precisa estar previsto lá a questão do INSS, precisa estar a questão de alimentação, o transporte, né? Pode passar. O procedimento da contratação é o termo de referência que toda a prefeitura conhece para outros contratos. O termo de referência é o poder público dizer, eu estou com vontade de contratar os catadores. Aí ele bota lá no documento diário oficial, diário no jornal, ou qualquer lugar que ele tenha comunicação. Aí a cooperativa de catadores faz um plano de trabalho para entregar para esse termo de referência, né? Com tudo aquilo que está composto, que é desde a triagem, desde a separação, desde o armazenamento, tudo. E aí sim celebra o contrato. Bem, muitos que estão fazendo no Brasil hoje só pensam no contrato. Não pensam nesse ritual jurídico que precisa cada setor fazer. Pode passar? Aí é uma manifestação nossa na Câmara Municipal. Como a Kelly disse, a gente nunca só teve flores. Aqui a gente estava participando do plano de resíduo sólido, que a gente estava contra o plano de resíduo sólido. E isso não é a 2005 não, viu, gente? Isso foi o ano retrasado, foi em 2013. Pode passar? Pode passar? Bem, é isso. Agora, vamos lá. Aqui tem um pouco, falando do olhar, eu queria que voltasse lá. Na última, isso. Olhar das prefeituras em relação aos catadores. Bem, pode tirar, gente. É o grande preconceito de achar que nós é sujo, que nós é bêbado, que a gente não somos capazes de fazer o que a gente já faz há anos nesse país. Há anos. E aí eu queria dizer que foi na Rio Mais 20, porque assim, a gente está andando no Brasil inteiro, né, também, e a gente conhece vários estados, e aí eu já pude ter a oportunidade de ir no restaurante junto com o Francisco, com a doutora Margarete e com outras pessoas. Mas quando eu entrei em 2006 não, na Rio Mais 20, e aí tinha uma pessoa chamada Ministro Gilberto Carvalho, 2011. 12? Bem, gente, eu não lembro direito. Tinha uma atividade da Rio Mais 20, a gente estava participando, e aí foi para o evento, aí o ministro Gilberto Carvalho chamou um monte de pessoas para ir para o restaurante com eles. Gente, te juro, a gente chegou num restaurante, eu fiquei com medo de entrar no negócio. Na hora que eu vi os talheres, eu tremia. Tremia. Aí eu pedi licença, levantei, fui lá no banheiro, me acalmei e falei assim, meu Deus, como é que eu vou ficar? Porque para mim era catador de material escravo, catadora, tá junto com o ministro sentado para almoçar. Tem 5 minutos, gente, tá de ponta cabeça, então deu 9. Bem, aí eu lembrei, falei, não, peraí, lá no lixão, comer a vida inteira, o jeito que eu comia era pior. Por que eu tô com medo de sentar com ele lá agora? E já, assim, com muita bagagem de participar de vários eventos, eu fiquei com medo. Eu pensei assim, não, mas lá no lixão era pior comer. Eu vou voltar lá e vou sentar lá. Se eu não conseguir comer com todos os talheres, eu duvido que o ministro Gilberto Carvalho consegue comer dentro do lixão. Botei isso na minha cabeça.
Eu botei isso na minha cabeça e sentei lá e comi do jeito que eu quis. E assim, é dizer que o poder público ele precisa ser sensível. Que nem o ministro Gilberto Carvalho sentar. Tinha várias autoridades de outros países, gente. Ele preferiu estar lá. E aí, é uma decisão política. Não é só recurso, não é só dinheiro. Sabe por quê? Tem bandidos hoje dentro de prefeitura. Tem bandidos que sentam a casa em empresa privada, e aí tem dinheiro, tem vontade, tem tudo. Para sentar com a gente não tem. Aí vem com o discurso de que a gente não consegue fazer, que a gente precisa de administração, que a gente não sabe o que a gente está vendendo, mas dessa forma a gente tratou da nossa família e nossos filhos. E muitos que estão hoje nessas repartições não conseguem dar conta nem das suas famílias. Nem das suas famílias. O catador e a catadora de material reciclado leva o filho para o lixão e dentro do carrinho, é para não deixar sozinhos. E aí, o que tem hoje o meu filho com quase 17 anos virar: mãe, eu quero ser catador de material reciclado. Isso para mim é orgulho, não é dizer, não, filho, você tem que fazer outra oportunidade, outra faculdade. Não, mãe, eu quero fazer faculdade, mas eu quero também trabalhar onde a senhora trabalha. Por que não querem? Muitas pessoas achariam, nossa, mas é isso, porque a gente não ganha bem. Se ganhasse 5 mil reais, vocês aqui, Poder Público, estariam disputando lá dentro da cooperativa com a gente para ganhar. Estaria disputando com a gente a cooperativa. E aí, assim, o que a gente tem em Ourinhos, hoje, aqui está uma catadora que saiu há 4 anos do lixão, nós estamos quase indo para 5 anos de contrato. A gente mostra para o Poder Público que nós somos capazes. Semana que vem, por causa de uma viagem na Itália, que a gente ganhou um prêmio no ano retrasado, em 2013, ela foi para o evento, mas ela foi também numa base de pressão grande, que eu falei para ela, se a senhora não assinar esse contrato, a senhora não sobe daquele avião, porque ela não tinha assinado o bendito contrato ainda. E aí a gente foi, por ter oportunidade, ela me conheceu melhor, eu me conheci ela melhor, e ela voltou diferente. Foram 5 dias. Dediquem 5 dias de vocês para estar lá dentro das cooperativas, para conhecer as lideranças, para conhecer a quem está catando, só para você ver se vocês não mudam de visão. As empresas que o Poder Público contrata, ela pega o dinheiro e leva embora. Muitas vezes fica um pouco no município, né? Fica um pouquinho lá, né? Fica um pouco por lá, né? Bem, e aí, para finalizar, né? A gente não pensa só na gente. Que nem aquela disse, se o Poder Público ficava indagando, por que vocês ficam viajando? Por que São Martinho não para aqui e tal? Porque além da minha base, o comitê ao qual eu faço parte tem 43 cidades, a gente tem mais 10 contratos na região. E 3 deles estão aqui. Foi esse ano que foi assinado. O de Dracena, que é uma cooperativa, que tem, gente. Foi há 2 meses que assinou esse contrato. Eu participei de alguns seminários que teve com o fechamento do lixões. A gente não conhece no país um lixão que foi fechado e que contratou os catadores e as catadoras. A gente fez um imenso trabalho de desgaste. E aí eu vou dizer uma coisa, quando eu fui lá para... Tirei a minha carta, foi aí que ninguém me segura mesmo. Né? Bota todo mundo dentro do carro e vamos para as cidades. Quando eu peguei a minha habilitação, apesar que eu andei um pouco sem habilitação, viu, Chico? Mas aí eu precisava, né? Tirar a carta, tirei minha carta, aí ninguém segurava. Aí faz 2 anos que eu consegui tirar. E aí a gente bota todo mundo dentro do carro, as lideranças, e vamos lá para os lixões e para as cooperativas da nossa região. Bem, Presidente Prudente, já há 27 anos os catadores estavam dentro do lixão. Já tinha passado o Papa porque ele não veio no Brasil, né? Mas tinha passado o bispo, a madre, o pastor, o deputado federal, o prefeito, as assistentes sociais, passou as empresas, passou tudo do município. E a universidade. Mas eu queria fazer um parênteses na universidade. 14 anos a universidade tentando fazer alguma coisa, mas fazendo errado. Porque também não ouvia quem estava lá catando e quem estava trabalhando. Não é só fazer o mestrado, fazer
o seu estudo, fazer o seu doutorado, sua pesquisa, que isso vai mudar a vida de um catador e de uma catadora. Não é só isso. E aí eu digo por quê? Porque o nosso enfrentamento hoje, Presidente Prudente, é a universidade. Uma professora louca subiu na reunião e ergueu a mão para falar, falou, estou há 14 anos estudando aqui em Presidente Prudente e vocês agora não saem daqui por quê? Está falando nós, liderança na região. Eu falei, a senhora está há 14 anos, a gente está aqui 1 ano e meio, eles saíram do lixão e a senhora conseguiram tirar eles? Bem, lá em Presidente Prudente era uma empresa que fazia coleta seletiva. A gente conseguiu, através do Ministério Público, garantir o fechamento, mas com um contrato. Hoje, os catadores, há 2 meses e meio, saíram do lixão, todos estão ganhando R$ 1.580 pelo contrato de coleta seletiva. Sabe por que é isso, gente? Enquanto a minha região, onde eu estou, que é na região Oeste Paulista, todas as cooperativas, e isso é uma escolha nossa, como liderança na região, de deixar nossas famílias, nossos filhos, nossos pais, muitas vezes, porque quando a minha mãe faleceu, eu estava na estrada, infelizmente, não pude ver minha mãe com vida, infelizmente, e é por isso que eu acredito, e aí sabe o que está acontecendo agora? As empresas ligaram para a gente, o sucateiro forte da região ligaram para a gente, adivinha para quê? Para nos comprar como liderança. Sabe o que a gente disse para eles? Vocês não têm dinheiro para pagar. Tchau. Para eles. Obrigada.